nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus. Eu já quero convidá-los a nós fazermos uso da palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que foram 3 textos que eu havia estudado, pedido a Deus, mas eu não sei se tem aqui alguns que pregam, né, que ministram, e a gente sempre, quando recebe o convite, tem a preocupação pela palavra. Muitas vezes, assim que você está recebendo o convite, às vezes por uma ligação, em um ouvido você ouve quem está te convidando, e em outro ouvido Deus já está te dizendo a mensagem que deve ser pregada. Mas há casos que são muito diferentes, né, irmãos? Que é difícil às vezes a gente entender o que Deus quer. E eu confesso que eu estudei 3 textos e o meu coração não ficou tranquilo. E se eu disser para vocês que eu orei agora no final da tarde antes de vir para cá, não deu tempo. Mas enquanto eu cheguei em casa, já bem em cima da hora, e eu estava tomando um banho, eu pedi: Senhor, tu sabe o meu coração como é que está, e eu preciso falar uma palavra, e eu ainda não estou com o coração tranquilo. E então, quando eu pensei assim e orei em pensamento, Deus me deu esse texto, e é esse, então, tenho certeza, eu vou ler com vocês. Carta que Paulo escreve é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo, que eu quero ler com vocês, é o versículo 5 e 6. Também podemos até ler o 7, mas principalmente o 5 e o 6 de 2 Timóteo. Encontre aí bem rapidinho. Quero agradecer a saudação de bem-vindo, louvar a Deus pela vida do pastor. Um prazer conhecê-lo, viu? Prazer. Se você me conhecia, eu não lembro de ter, né? Mas é um prazer louvar a Deus pela vida da irmã Tereza, né? Nos convidou e Deus preparou, né, de a gente poder estar aí com vocês. Diz o texto das Sagradas Escrituras, capítulo 1, versículo 5: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém. Se assente, querido, em nome de Jesus. Pode ficar assentado e continue adorando a Deus da maneira que você quiser e sentir e puder, né? Cada um tem uma maneira, um jeito de adorar, um diferente do outro. Já a gente ouviu bastante louvores, uma grande quantidade. Isso é bom, mas eu quero dizer para os irmãos, não é só de louvor, tá, irmãos? É necessário palavra. Jesus lá no deserto, ele não venceu no louvor, não que eu seja contra, eu sou a favor, e o louvor vai continuar no céu, mas só que lá no deserto ele venceu com a palavra, tá? Aí você vai dizer: mas Paulo e Silas estavam cantando. Eles não estavam só cantando. Vocês podem me afirmar isso? Eles oravam e cantavam. Então é uma coisa acompanhando a outra. Eu quero ir para o céu, mas tem um ingrediente. Hebreus 12, né? E verso 14: segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Então tem um ingrediente. Eu quero ir para o céu, também quero. Agora vai apertar um pouquinho, tá? Você está seguindo a paz? Você tem paz ou só fala de paz? Eu falo de Jesus, irmãos, já há alguns anos. Alguns lugares a gente vai uma vez e nunca mais volta, mas Deus abre outras portas e enfim. Então você precisa olhar para a palavra de Deus, porque ela é a nossa base. E se não seguir a paz, não vai para o céu. A menos, né, pastor, que exista outro, né, talvez. De repente vai que tem outro céu e eu não sei. Mas o céu que eu aprendi pela Bíblia, só vai aquele que segue a paz, com todos. Mas eu não gosto da fulano e do fulano. Problema teu, tu não se converteu ainda. A gente está em poucos, tá, irmão? Mas eu tenho que falar, porque senão amanhã Jesus me chama, ou daqui a pouquinho eu chego lá. Daí ele vai dizer: dia tal, hora tal,
você estava em tal igreja, que tem o número tal, na rua tal, no bairro tal, e você foi o responsável pela minha palavra. Por que você não falou? A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Então se tem que ter coragem para falar. E o que nós estamos falando aqui não é política, não é ciência, não é geografia, não é história. Estamos falando da palavra de Deus, coisa mais santa, pura, verdadeira e que deve ser respeitada, honrada e valorizada. Eu falava ontem ainda, eu preguei na quinta, preguei ontem e hoje estou aqui pela misericórdia de Deus. E ontem ainda eu falava em um determinado lugar, lá na igreja onde eu estava. Há um texto na Bíblia, no Evangelho de Mateus, que diz que pela tua boca tu serás justificado e pela tua boca tu serás condenado. Aí tem um texto de Lucas 6,45 que diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Quando você vê uma pessoa bravo, xingando, é porque ele está cheio de raiva. Quando você vê uma pessoa triste, nervosa, paz do Senhor, irmão, como é que está? Estou mais ou menos. Para Jesus não tem mais ou menos, está bem. A sunamita estava com o filho morto. E como é que você vai? Vai bem. Irmãos, eu sou assim, um pouco crítico às vezes, sabe? Cantar e fazer gesto é bom. Só que às vezes a gente reclama de uma lutinha, o outro, tem luta. Todos nós temos luta, irmão. Mas a nossa luta não se compara com os irmãos primitivos lá. Jesus que tem misericórdia, irmão. Se fosse para nós passar o que os primitivos passavam, não sei como é que estavam as igrejas hoje, hein? Problema tem. Tem por quê? João 16:33. No mundo tereis aflição. Se você não está tendo aflição, você não está no mundo, porque todo que está no mundo tem aflição. Mas ele diz que é para nós ter bom ânimo. Então tem aflição? Tem, mas vamos vencendo em nome de Jesus. Uma vez que a gente não é daqui, né? Paulo escreve Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus, da onde nós esperamos o Senhor e o nosso Salvador. Então se a cidade está lá, a gente está indo para lá. E eu pergunto, para a gente ir para qualquer lugar, você tem que se arrumar, não é assim? Mesmo para ir no mercado, você não vai sem roupa, sem chinelo, sem sapato. Tem que pegar um sapato, um chinelo, alguma coisa. Você vai daqui a Santa Teresa, que seja, você tem que pegar uma moto, um carro, tem que ter combustível, enfim, para você ir. Para o céu é a mesma coisa, nós estamos se preparando, nós estamos na viagem. E precisamos, nesta viagem, seguir a paz, para nós poder vencer. Porque aqui na história do texto que limos, a gente vai ver um jovem, um homem muito bem sucedido, que era Timóteo. Mas e por que Timóteo foi bem sucedido? Porque Timóteo teve uma base, irmãos. Eu já vai fazer 30 anos que Jesus pegou eu e está me ensinando. Cada dia eu aprendo um pouquinho. Cada dia. Eu estou na escola de Jesus. Mas você vai olhar que todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia, desde o Antigo Testamento, todos eles deixaram um legado, fizeram alguma coisa. E a gente conta hoje através da Bíblia o que eles fizeram. E nós, que legado vamos deixar? Como os outros, a geração que está vindo lá atrás, está se espelhando em nós? Noé deixou um legado como um herói da fé quando construiu a arca e ouviu o chamado de Deus. Abraão deixou um legado como um amigo de Deus. E Moisés, Elias, Eliseu, enfim, os profetas, patriarcas, reis, sacerdotes. Agora você vai ver Lloyd e Noemi, uma avó e uma mãe, que deixaram um legado para quem? Para o seu neto e para o seu filho. Quem lê a Bíblia sabe que Atos 16 vai dizer que Timóteo, ele era filho de um homem grego que não temia a Deus, e a mulher temia a Deus. E dá-se a entender que aquele homem não quis conviver ou viver mais com a sua esposa, mas ela permaneceu servindo a Deus. E ela criou o filho Timóteo, junto com a sua avó. Criaram nos bons costumes, nos bons princípios.
ensinaram o menino, como Salomão escreveu no Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, quando crescer não vai se desviar. Tem gente que diz assim: meu filho, a minha filha está desviado. Não está desviado, ele pode estar parado, afastado. Desviado é o diabo para ele, não tem mais reconciliação. Quem se afasta só está afastado. Uma hora ou outra Jesus pode fazer ele voltar ao juízo, porque quem sai da igreja e larga Jesus é porque está louco, tá? Lembra do filho pródigo, né? O filho pródigo estava louco, você viu? O texto lá diz: e tornando em si, quer dizer que ele estava doidão, ele estava fora de si. Quando ele recobrou o juízo, ele disse: opa, mas lá na casa do pai tem bastante coisa, eu vou voltar para lá. Então doido é quem está longe de Jesus, e desviado é o diabo. Mas ensinar os nossos filhos é minha obrigação, é a obrigação do pastor e é a obrigação das irmãs que são mães. Só que a gente está vivendo uma época difícil, muito difícil, porque às vezes as mulheres não oram mais, não lerem Bíblia e não ensinam a Bíblia para os filhos. E os homens também, não se escapa disso. Tem pessoas que é praticamente obreiro. A gente diz, que eu falei, estava pregando outro, eu fui perguntar vários textos da Bíblia para as pessoas, nem se oferecendo R$100, eles não sabiam o texto. Eu perguntei para a igreja se alguém se atreveria a dizer para mim o que está escrito em João 14, sem pegar a Bíblia e sem olhar no Google. Nem os obreiros sabiam dizer, não, misericórdia. A gente está vivendo uma época em que os próprios pais e mães não estão se preocupando em deixar legado aos filhos. E aí às vezes a gente diz: meu Deus, e o que vai ser da igreja lá na frente? A igreja é de Jesus, só que o culpado é eu e você. Se a igreja está assim, é porque lá atrás alguém já deu uma fraquejada, viu? Eu estou pregando Bíblia. A Lloyd e a Noemi cuidaram do menino Timóteo até ele crescer. Quando ele cresce, ele ouve Paulo pregar, e o Espírito Santo faz a obra na vida de Timóteo, e Timóteo cresce, fica um obreiro da casa de Deus, e vai apacentar a igreja. Mas porque Timóteo teve as bases dele trabalhado desde pequeno, desde criança, desde novinho. Então eu quero que os irmãos entendam uma coisa: só se tem uma igreja espiritual se o pastor, os obreiros, as irmãs da oração forem espirituais, forem mulheres que leiam a Bíblia e vivam a Bíblia, sejam obreiros que leiam, estudem, preguem e vivam a palavra. Não é só falar a palavra, porque falar a palavra o diabo também fala. Mateus 4, ele chegou para Jesus e disse: se tu és filho de Deus, transforme a pedra em pão. Ele conhecendo a palavra, só que Jesus deu uma resposta à altura, dizendo: na palavra está escrito, nem só de pão o homem viverá. Nós não podemos só conhecer a palavra, irmãos, nós temos que viver a palavra. O povo hoje está acostumado em movimento, é pulo, é grito, é xalabaxaia, eis que isso, eis que aquilo. A maior profecia é a Bíblia. Eu não sou contra e acredito que Deus fala pelos dons de profecia, sim. Agora tem uns doidos por aí que batem e dizem assim: eu estou aqui como profeta de Deus. Eu não estou aqui como profeta não, porque a lei e os profetas duraram até João Batista. De lá para cá não tem mais profeta. Tem o dom da profecia. O Senhor pode me usar no dom da profecia, mas não que eu seja o profeta. Ele pode me dar uma palavra profética para me entregar para a igreja, mas eu não sou profeta. Foi só uma palavra que ele me deu.
Mas tem gente sendo levada por barulho, por movimento, por onda, para lá e para cá, e para cá e para lá. Meu irmão, a minha fé está em Cristo. Se chover, se ventar, se eu ficar rico, se sair os irmãos da congregação onde eu congrego, eu vou ficar lá. Eu não sou crente nos irmãos. Quem morreu na cruz foi Jesus por mim e por você. Agora tem pessoa que não tem base, um dia está aqui, um dia está lá, uma semana está acolá, outro dia está para lá, porque o texto está dizendo que esta mulher, esta Lloyd e essa Noemi tinham preocupação. Olha, o tempo está passando, a gente está ficando velha, mas o menino está crescendo, e que legado nós vamos deixar para ele? Elas ensinaram as boas coisas para Timóteo. Ensinaram Timóteo a ler, orar, buscar a Deus e cuidar da fé. E aí Timóteo já estava grande, já era obreiro aqui nesse caso. E veio uma luta. E quando veio a luta, é normal a pessoa se preocupar. E quando ele está na luta preocupado, Paulo escreve esse texto. E daí Paulo começa dizendo: Timóteo, se lembre da tua avó Lloyd. Se lembre da tua mãe Eunice, Timóteo. Se lembra dela, como elas cuidaram de você? Lembra disso? Olha, não desanime, porque eu tenho uma palavra para você. E daí ele vai para o verso 6 e diz assim: por esse motivo eu te lembro, desperte o dom de Deus que há em ti. Você entendeu? Todos nós, irmão, temos os dons de Deus na nossa vida. Tem pessoa que diz: eu não sou nada, eu sou só membro de banco. Membro de banco é os pregos, parafusos. Nós somos membro do corpo de Cristo. Somos salvos pelo sacrifício dele da cruz. E temos o dom de Deus na nossa vida. Agora é necessário despertar o dom. O que é despertar? É acordar, é se movimentar, é fazer alguma coisa. Agora tem pessoa que você diz assim: irmão, venha dar uma palavra. Irmão, eu não sei falar. Mas às vezes toca no assunto de futebol para ele. Aí ele sabe do Flamengo, do Corinthians, do não sei de quem, não sei o quê. Fala de política, daí, meu Deus do céu, fale de filme, fale de novela. Então misericórdia, ele fica o mês inteiro falando, mas de Jesus ele não sabe falar. Olha o texto: por esse motivo eu quero que você se lembre que é necessário você despertar o dom de Deus que há em ti. Se há o dom, ele tem que ser acordado. E é eu e é você que temos que pedir para quem acordar? O Espírito Santo. É ele que nos desperta. É o Espírito Santo que vai levar a igreja no dia do arrebatamento. Jesus veio aqui, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e João 14 confirma que ele foi preparar morada. Agora Atos 1 e 11 confirma que ele foi e ele vai voltar. Mas quem vai nos levar para encontrar com ele quando ele vir é o Espírito Santo. Quem está aqui conosco na terra é o Espírito Santo. Por isso Paulo escreve Romanos 8 e 26 dizendo que com gemidos inexprimíveis o Espírito nos ajuda. Quem me ajuda e te ajuda é o Espírito Santo. Agora o dom que há em nós é ele que precisa despertar. Através do quê? Através da leitura da palavra, irmão. Através da oração. Através da meditação. Eu preciso ler e eu preciso meditar na palavra, estudar a palavra. Não é eu apenas ler, porque você pode ler uma revista, um jornal. A palavra de Deus a gente examina com detalhes e cuidado, e aí o Espírito vem e traz a revelação da palavra. E o que o Senhor estava revelando para Paulo, que Paulo dissesse a Timóteo: lembra da fé da tua mãe, lembra da fé da tua avó. Elas eram crentes fervorosas, eram mulheres de oração, eram pessoas que se esforçaram na obra de Deus. E agora, Timóteo, eu quero que você se desperte também. É hora de você fazer alguma coisa. Sabe, irmãos, todos os heróis da fé que está lá no livro de Hebreus 11, eles fizeram o que tinham que fazer. Jesus também, os discípulos também cumpriram o ministério dele.
O próprio Paulo, quando ele escreveu no mesmo livro aqui, 2 Timóteo 4, verso 7 em diante, né, ele diz que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Quer dizer, ele fez o que tinha que fazer. Agora é nós. Se fosse outros irmãos para estar ouvindo essa palavra, eles tinham vindo, não eram vocês, mas foi vocês que Jesus trouxe. Então o que nós precisamos fazer, irmão, é despertar o dom de Deus em nós, e não ser como a mulher de Ló, ficar olhando para o lado ou querer olhar para trás. Paulo escreve Filipenses 3:15, que nós devemos de esquecer das coisas que estão para trás e prosseguir para o alvo. O que está para trás já ficou, você não vai pegar mais, já ficou lá atrás. Você tem que seguir para frente. O nosso rumo é o céu, a nossa morada é o céu. Agora tem pessoa que diz que está indo para o céu, mas se o céu é para lá, ele está olhando para cá. E a palavra de Deus, o salmista diz bem claro no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O que nos ilumina, irmão, é a palavra de Deus. O que eu fico mais triste é com as pessoas que estão por aí abandonando a fé, trocando Jesus por pouca coisa. Mas sabe o que é isso? São pessoas que não se afirmaram na palavra. Eu vou finalizar lembrando você que é uma pessoa que estuda a palavra, do conselho de Jesus sobre os 2 alicerces. Mateus 7, né? Versículo 24, Jesus vai dizer que teve 2 construtores, um inteligente e um doido. E o inteligente cavou na rocha e construiu a casa, mas o doido foi lá na areia e fez a sua casa. E a Bíblia diz que veio o vento, veio a tempestade, e a casa que estava na rocha resistiu. Mas a que estava na areia, o que aconteceu? Foi levada. Vocês estão pensando que isso é o que, irmãos? Vocês acham que Jesus falou isso assim, o vento desse ventilador foi embora e acabou? Não. Quando Jesus está falando essa palavra, Ele está falando para mim e para você. A casa é a tua vida, irmã. A casa é a tua vida, irmã Glória. A casa é a sua vida, pastor. A casa é a minha vida. E aonde eu estou construindo? Aonde está os meus alicerces? Se eu não tivesse meu alicerce na Bíblia, irmão, já não dá. Eu já tinha abandonado a igreja evangélica. Já tinha trocado de 50 ministérios. Porque Jesus e eu sei o que eu já passei. Mas como eu disse, eu aceitei Jesus e prometi servir a Ele. A minha casa, a minha vida está na Bíblia. Se falarem mal de mim, não tem problema. Se quiserem me bajular também não tem problema. Não vai levantar meu ego ou vai abaixar. O meu negócio é com Jesus. A minha casa está em Cristo. Se tiver luta e problema, eu vou vencer. Ele disse, quando veio a tempestade, todo mundo tem. Mas quem é casa na rocha, pode a mulher sofrer com o marido, ou o marido com a mulher e com os filhos. A tempestade vem, mas um dia ela passa. O salmista disse, Salmo 37, 25, eu fui moço, agora eu sou velho e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um homem de Deus e uma mulher de Deus perder batalha. Quem perde batalha é casa na areia. É crente que não tem Bíblia, é crente que não ora, que não jejua, é crente que não vigia o que fala, é crente que não se santifica, que não dá testemunho, é crente que não se consagra. Glória a Deus. Aí qualquer netinho, qualquer luta, qualquer problema, vai embora. Venha julgado e leva ela. Então esse tipo de coisa não me assusta. Ah, o fulano saiu, ah, esse fulano saiu, mudou. Obrigado, querido. Aonde será que ele estava construindo a casa dele? Construir na areia é bom, porque a areia é macia, né? Você pega ali, junta os punhadinhos e está feito o castelo. Na rocha não, você tem que quebrar a pedra. Não sei vocês, alguém por acaso que já experimentou quebrar pedra? Já? Eu já trabalhei com pedra.
Fazer alicerce lá dentro da rocha custa tempo. Faz 30 anos que eu estou com Jesus trabalhando no meu alicerce, pastor. Faz 30 anos. E tem vez que a casa dá mas eu estou trabalhando ainda no alicerce com a ajuda do Espírito Santo. Jesus disse no sermão, quando os 3 evangelhos resistem, tanto Mateus, Marcos e Lucas: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E terra, pastor, que ele está falando, é você, tá? É eu. Nós somos feitos pó da terra. Não é achar fé no globo terrestre, não. É nos crentes, é nas pessoas. Porque a maioria hoje está só na areia. O conselho de Paulo para Timóteo, estou finalizando, era: lembra da fé da tua avó, lembra da fé da tua mãe, lembra como elas oravam, lembra a maneira que elas se vestiam, consagravam, congregavam. Pastor, eu não sei quantos anos o senhor tem de fé, mas eu acho que aparentemente a gente deve ter quase a mesma idade, eu acho. Eu sou do tempo que congregava na igrejinha de madeira, que as irmãs e os irmãos estavam orando, a gente entrava na ponta dos pés, para não fazer barulho para os irmãos que estavam orando. Hoje é um desrespeito, um levanta, outro vai. Eu gostei, pastor, na hora que você falou, senta e fique quieto, porque eu vou falar. Se o senhor não falasse, eu ia falar. É uma falta de educação, de respeito. Eclesiastes 5 diz: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Mas a casa é você não se guarda, vai para lá, vem para cá, fala, conversa, gesticula, grita. Que respeito tem? Aí vem para a igreja e quer pegar anjo para o pé. Vai pegar anjo das trevas, porque anjo de luz não. O céu é organizado, irmão. O céu é organizado, irmã. Se vem para a igreja, entra, dobra teu joelho e levanta quando o culto começa. Traz uma garrafinha d'água. Se precisa ir no banheiro, tem um problema de saúde, vai 1 ou 2 vezes. Mas depois se comporta, fica ali e adora a Deus. Seja a casa da rocha. Então eu estou pregando Bíblia, tá? Lembra da avó Lloyd, lembra da mãe? Aqueles cultos de doutrina, aqueles hinos maravilhosos. Hoje a maioria dos anjos, dos hinos tem anjo voando, levante a mão, pega isso, faça aquilo. Agora esses dias, tem um problema lá na igreja, eles cantaram: esta casa é tua, não sei o que lá. Jesus, você. Eu falei: opa, parou. Terminou o culto, pastor, esse hino é lindo, mas tem uma palavra que chama Jesus de você. Pastor, se eles cantarem, a hora que o senhor cantar, eu vou ficar lá fora, porque eu não chamo nem o juiz, nem o advogado de você. Eu vou chamar Jesus. Jesus é Senhor dos senhores. Cuidado com os hinos que cantam. Tem gente que canta: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, chora toda. Parou, irmão. Sangue de Jesus. Se vocês cantavam o canto, não cante mais. Por isso que tu está atribulado às vezes. Pastor, mexe com a minha estrutura. Meu Deus, às vezes já dá uma dor de cabeça, a gente já fica meio... Agora Jesus mexer na estrutura, irmão. Mexer na estrutura é vir aqui quebrar todas as paredes, derrubar a estrutura. E aí tem crente que canta, mexe com a minha... irmão, vai ler Bíblia. Pastor, eu não estou doutrinando, tá? Eu estou falando o que Jesus deu. Vai ler Bíblia, vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia para não andar errando por aí, para lá e para cá. Lembra da avó Lloyd, lembra dos princípios. Lembra que a palavra de Deus, ela nos diz de que forma. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Em primeiro é a palavra, é ler, é orar, é vigiar, é se cuidar e manter a fé. Depois que eu vou manter a fé, eu tenho a santificação e a paz com todos. Quando se tem essa paz, Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, os demônios saem, há milagre, a salvação de alma. Só que a gente está vivendo dias difíceis, sabe por quê? Porque a maioria dos pregadores hoje são coach.
Só fala o que o povo quer ouvir. Estou preocupado não, irmão. Estou preocupado não. Meu negócio é com Jesus. Foi Ele que morreu por mim. Foi Ele que me salvou. Foi Ele que perdoou os meus pecados. Eu estou aqui por causa dEle. E eu sei que você está também. E eu quero te aconselhar. Quando for orar, ore e diga: Senhor, me dê sabedoria. Eu quero fazer as coisas, mas com sabedoria. Eu posso orar, pastor? Esteja em pé. O horário já foi, né? 9h25, vamos orar. É a palavra que Deus me deu. Sempre, irmão, de ficar marcando as páginas da Bíblia, de carregar papel, rascunho, sempre marcar as mensagens, porque aí depois você fica lembrando daquilo que Deus falou. Podemos orar? Eu quero convidar você, que ouviu a voz de Deus, sentiu que o Senhor falou com você e precisa de ajuda. Eu também preciso. Mas eu quero convidar você a levantar a tua mão e adorar o Senhor e pedir que Ele faça a vontade dEle, não a nossa. Você pode orar comigo? Santo, bendito, maravilhoso, eterno, glorioso e santo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu nesta noite, pela Tua misericórdia, entrei nesse templo. Tu me deu graça, vida e saúde, e eu ministrei a Tua palavra, nada mais do que a palavra. Entreguei para Tuas filhas e Teus filhos a palavra. E agora, Senhor, se for do Teu agrado e precioso aos Teus olhos, abençoa esse pastor, esse rebanho, esta igreja, esse jovem, essa criança, esse adolescente, esta mãe, esse pai, esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, a vida de cada um que está dentro desse espaço nesta noite, como ministro do Evangelho vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agora, segundo a ordem que o Senhor me deu, eu ministro a bênção, cura, milagre, libertação. Se tem alguém enfermo com dor nas juntas, nervos, osso, pele, sangue, eu repreendo infecção, repreendo dor, repreendo doença, que o Senhor é poderoso para curar, eu sei que é. Então, se o Senhor quiser curar, eu agora peço que o Senhor cure esta pessoa. Também lhe rogo nesta noite em oração, que o Senhor fortaleça essa igreja, que aqui tenha crentes, aqui tenha homens, aqui tenha mulheres, aqui tenha jovens, moços e moças, que sejam alicerçados na Tua palavra, pessoas que vivam a palavra, pessoas que se humilhem, busquem, pagando o preço, se santificando, mas buscando entrar no céu, morar contigo o dia que o Senhor vir nos buscar. E enquanto o Senhor não vem, eu peço que o Senhor dê paz a esse povo, eu peço que o Senhor dê comunhão para esta igreja, eu peço que o Senhor dê sabedoria para estas irmãs, para esses irmãos, e haja um crescimento desta igreja, haja um desenvolvimento nela, cresça no número de salvo, cresça no número de pessoa, mas cresça espiritualmente com sabedoria e graça. É a minha oração feita em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, muito obrigado.